Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom, antes de colocar o Rodney no ar, eu quero agradecer aqui ao Alan Bastos, que nos manda um e-mail, hoje às 8h56. Parabéns pelo excelente trabalho da Rádio Showtime, uma ótima web radio. Alan Bastos, de Mococa, São Paulo. Muito obrigado. Alan Bastos, muito obrigado a você pela Abraços. audiência, um grande abraço a você e continue conosco na sintonia. E agora a pergunta de todas as semanas. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. A pergunta que você já sabe qual é. E a resposta que infelizmente vai ser a mesma da semana passada. Não tem cantinho do Abril hoje. Nossa, eu acredito. Eu acho... Já foi melhor, hein, esse Já programa. foi melhor. O Rodney deve ter se tornado amigo do Abreu. Ah, sim. Não, Tá, que isso? cala a boca, tá recebendo uma nota do Abreu e tá Não. nas madrugadas com codinome fazendo programa nas rádios do Abreu. Não, que isso? Não, nada a ver. Ó, fica arrumando desculpa. Ô Marcelo porque tá. de Sena, vê se nos socorre aí. Vai, começa então. Vou deixar o Flávio com você. Vou tomar café. Fala, Rodney, bom dia, querido. Fala, Flávio, tranquilo? Como é que você tá? Graças a Deus. E aí, os ácaros, como é que estão? Os ácaros, graças a Deus, já não estão dando mais o ar da sua graça. Oh, Agora que eu acho bom. que eu vou ficar com tosse aí nos próximos dias. Mas Vixe, tudo bem. Maria, fala sério. Então, manda bala, Rodney. Mas enfim, vamos lá. Bom, a primeira notícia que eu quero dar é uma novidade que vem lá do Paraná. O grupo WDS, dono da rede Woods, lança emissora de rádios. Opa, Eu vou ler a nota aqui, eu vou fazendo alguns comentários, aí Por favor. vai todo mundo saber do que se trata. fica à vontade. Bom, em 2005 era inaugurada em Curitiba Woods, uma casa sertaneja que contribuiu para a difusão e consolidação do sertanejo universitário. Hoje, 11 anos depois, a casa tem 15 unidades espalhadas por 9 estados brasileiros: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. Além disso, o grupo WDS, detentor da marca Woods, investe em casas noturnas de outro estilo musical, a WS Brasil, presente no mercado curitibano com o melhor do samba, pagode e samba rock. E aí vem a notícia. Agora, depois de conquistar o Brasil, oferecendo muita diversão, ações pioneiras, um atendimento de excelência, o grupo WDS tira do papel um audacioso projeto, a Rádio Woods FM. E aí, abre aspas aqui para o pessoal da Woods. Nós somos um grande grupo de entretenimento que tem por objetivo estar presente em todos os momentos de diversão do nosso público, e passamos os últimos 3 anos amadurecendo o projeto da Rádio Woods FM com testes online, e esses testes conquistaram o público, artistas, e já está consolidado no mercado de web radios. E agora chegou o momento de disponibilizarmos um veículo de comunicação autêntico e com a nossa cara, comenta Charles Bonissoni, sócio fundador do grupo Woods. Então, a Rádio Woods acaba de entrar no ar na cidade de Foz do Iguaçu, do 105,5 MHz, onde já opera 100% desde o começo do mês. E até o final do ano deve estar disponível em mais 3 cidades. E segundo projeções do grupo WDS, a expectativa é de que até o ano de 2020 a rádio possa ser sintonizada em pelo menos 40 cidades brasileiras. Eu já ouvi essa rádio, estava ouvindo ontem no final de tarde, tem um mínimo de locução, tem lá uma variação de sertanejo universitário, com clássicos internacionais. Outro dia eu vi aquela música lá aquele cara que está no júri do The Voice lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da banda dele, Maroon 5. E eu tenho um outro detalhe também, né? Essa WDS, ela gerencia a carreira de muitos artistas, e ela vem a ser uma concorrente da Vila Mix, que é uma outra empresa que atua nesse mesmo segmento, e também gerencia a carreira de um outro punhado de artistas. Então aí fica a grande pergunta no ar. Será que essa Rádio Woods vai tocar apenas os artistas da WDS, ou realmente ela vai ser mais democrática e vai tocar artistas da empresa concorrente? Então, Alice Tolinha. a gente sempre faz as perguntas, né? Porque é sempre bom, a gente não pode afirmar as coisas com categoria, então por isso a gente deixa perguntas no ar. Mas, de qualquer forma, e tem mais um detalhe, né? Isso aí que vai provocar, se der certo esse projeto aqui da Woods FM,
realmente agora as casas noturnas vão ter mais intermediárias, né? Porque elas sempre costumam fazer parcerias aí com emissoras de rádio para promoção de shows. E você sabe que isso também isso não é de graça, né? Então, às vezes muitas emissoras de rádio cobram isso como uma ação comercial. Então, realmente agora eu acho que a ideia desse grupo WDS é eliminar os intermediários. Agora vamos fazer tudo por nossa conta, a gente vai ganhar dinheiro como casa noturna e como rádio também. Então fica 100% para nós. Olha, deixa eu te informar o seguinte, eu acabei de receber 2 WhatsApps aqui. Um de um taxista que informa o seguinte, que em alguns momentos eles não têm como ouvir o programa porque estão com passageiros no carro, então diminui um pouco o som. Mas que eu não me preocupe porque outros taxistas gravam o programa e enviam pelo aplicativo que eles têm para que todos possam ouvir. E um outro ouvinte, Rodney, manda aqui o seguinte: bom dia, pessoal. Desde já gostaria de agradecer por tornar minhas manhãs mais inteligentes com todos os debates e bate-papos construtivos e democráticos. Grande abraço, e para registrar minha participação, gostaria de sugerir um tema: imóveis de São José dos Campos sendo invadidos e servindo como abrigo de moradores das favelas na Nelson Dávila. Existem 2. O antigo cartório próximo a Porto Seguro e uma antiga loja de azulejos também próximo, onde fazem assaltos e correm para as casas. Quem é o responsável pelo monitoramento e vigilância nesses casos? Tenha a certeza que nós vamos começar a levantar isso a partir de hoje, viu? Então, pois é. O negócio anda feio, viu? E deixa eu só complementar então o noticiário da Woods FM, né? Que eles dizem aqui que para conquistar o público, eles apostam em uma programação extremamente musical, com poucas interrupções de locução, e que quando acontecem tem uma linguagem adequada, de forma sucinta, direta, sem atrapalhar o principal produto, a melhor programação musical. Então, por isso também você já nota que realmente a prioridade é a música, né? Eu vi ontem por volta das 17 até as 18 horas, e teve uma transição aí para um programa de melhores do dia, melhores da semana aí, aquela parada de sucessos, né, que a gente está acostumado a ouvir às 18 horas, e realmente não teve nenhuma locução. Então essa rádio aqui seria o pesadelo para todo locutor de rádio, porque realmente a proposta deles é só tocar música, e se tiver locução, se duvidar, acho que nem vai ter locutor mesmo. Vitrolão. Vai ser rádio operado no automático. Vitrolão, né? Ouça esse outro trecho aqui. A Rádio Woods chegou para ser o Uber das rádios. Isso que eu achei mais interessante. Eles querem ser o Uber das rádios, oferecendo soluções tecnológicas de conteúdo radiofônico. Aí abre aspas aqui para o pessoal: nós vamos oferecer ferramentas para que os empresários do ramo radiofônico tenham em seu dial conteúdo que atraia mais ouvintes, tudo isso com qualidade, inovação, tecnologia e custos mais atrativos. Dessa maneira, ele terá clareza em seus processos, tranquilidade em não precisar lidar com um grande número de funcionários e mais tempo para melhorar o seu desempenho musical. Ou seja, a intenção deles é entrar em todo o Brasil por forma de rede, né? E aquela coisa que a gente já conhece, né? Entra em rede e vai ser tudo automatizado, e com certeza isso aí vai gerar uma grande não utilização de profissionais de locução. Olha, vai voltar a ser o vitrolão, né? Com certeza, né? Como muitas emissoras já fazem, né? Olha, e nós não podemos esquecer, olha, quem mandou aquela mensagem a respeito da Nelson Dávila foi o nosso amigo Jorge. E eu quero lembrar você o seguinte: quem começou esse esquema foi Cayon Gadia, quando criou a Jet Music na difusora. Era pouca conversa e pouco papo e muita música. A cada bloco de 5 minutos, o locutor, o Darcio Arruda, o Luiz Carlos Araújo entravam, dava o prefixo da emissora, o nome da música que abriu, o nome da música que encerrou, e iam para o pau. A cada meia hora você tinha o disco de ouro, a cada 45 minutos os sucessos de todo mundo, e a cada hora cheia o mundo acontecendo em Factorama. Então quem começou isso foi Cayon Gadia. Mas lá tinha um pouco mais de dinamismo, né, também, né? Mas só que pelo jeito a ideia da Woods FM é realmente não ter uma programação dinâmica no sentido de locução, é só mesmo as músicas. Os astros principais são as músicas mesmo, né, nessa proposta de programação nova. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eles têm projetos, não sei se você chegou a ouvir,
O projeto deles é até 2020 chegar em 40 cidades brasileiras. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o Flávio. Flávio, o ouvinte hoje quer mais música ou quer mais conversa? Ah, eles querem mais música, né, João? Você sabe como é que é o esquema, né? E será? outra, Rod, não sei se você leu essa reportagem, mas o esquema de rádio por internet nos Estados Unidos cresceu muito, assustadoramente, cresceu demais entre o pessoal de 18 e 35 anos. Sim. Ah, não, tem crescido sim. Entendeu? Né? Cresceu Isso aí, muito. Mas também eu vou falar uma obviedade, né? Mas os Estados Unidos realmente é um outro país. Ah, Então, concordo com tem você. Condições tecnológicas para desenvolver o rádio web. Verdade, né? verdade. Aqui se eu quiser ouvir rádio web no ônibus, né? Quando eu estiver indo, sei lá, para o centro da cidade, a minha franquia de dados vai pro saco. Verdade, verdade. Não vou nem discutir com você porque é verdade. Pois é, então... Bem feito. Bem feito, bem feito. Se você estivesse em São José, alguns ônibus já tem Wi-Fi no ônibus. Bem feito para você. Aqui a empresa que opera a linha aqui do meu bairro já é uma maravilha, só que não, né? Aí para colocar o Wi-Fi vai ser um custo, viu? O Wi-Fi só tem aqui nas linhas que operam nos pontos, entre aspas, mais nobres da cidade. Claro, claro. Você queria o quê? Da perifa para o centro, você pode ter certeza que não tem, não. Você queria que na Zona Leste tivesse Wi-Fi? Para, né? Aqui já sai tudo com atraso. Para sair... ar-condicionado, então, nem pensar. Você tem que usar com a janela aberta. Isso propicia o que aconteceu comigo outro dia. O camarada conseguiu roubar meu celular pulando do lado de fora da janela e arrancando o celular da minha mão. Você está brincando? Que é isso? Isso aconteceu comigo. Outro dia, tem algumas semanas já, mas só para você ver como é que é a beleza do serviço de ônibus aqui em São Paulo. Nossa Senhora, que horror, cara. Que louco. Então, que absurdo. Deixa eu mandar um abraço aqui, já que vocês mandaram um abraço. Por favor. Eu quero registrar também a audição do Liberato Vani Júnior. Lá em Roma. Ele está em férias lá em Goiás, Araguaiana. Ah, tá. Conhecida também como Biscoito Duro. Esse é o apelido da cidade de criação. E diz aqui, abraços para toda a turma aí. Então, um grande abraço nosso ao Liberato, que está ouvindo a gente diretamente de Araguaiana. Abraços para ele também. Todos. Grandes abraços para ele. Obrigado pela audiência, viu? O que mais, Rodney? Pois é. Bom, deixa eu dar então a próxima notícia, que é sobre a substituição aqui em São Paulo, né, na Rádio Globo. O comunicador Laércio Maciel foi dispensado pela Rádio Globo no começo de tarde da última sexta-feira. Apresentador do Manhã da Globo em São Paulo, o Maciel estava no sistema Globo de rádio havia cerca de 20 anos. Segundo nosso colega Anderson Cheney, o radialista comandou normalmente a edição da última sexta da atração. Após seu término, foi comunicado da suspensa pelos seus superiores. No sábado, no dia seguinte, o Tiago Matheus assumiu a condução do programa. Constrangido, o Tiago informou aos seus ouvintes sobre a saída de Laércio, embora tenha dito que não queria ser ele a informar isso. O Tiago também afirmou que também fica no programa até segunda ordem, e em seu pronunciamento, o novo comandante aí do Manhã da Globo disse que fica até segunda ordem, e em seu pronunciamento ele usou por muitas vezes a palavra respeito e responsabilidade. Ô João, eu não sei se você recebeu a pauta, mas eu acho que tem esse áudio aí. Se você conseguir rolar pra gente, eu acho que ilustra mais essa situação aí que eu estou descrevendo. Não, ele não veio, mas espera aí que eu vou tentar acessar. Certo. Enquanto isso... Ele não veio em azulzinho. Não veio no aonde? Azulzinho. Como assim azulzinho? O que é isso? Você clica em cima e ele toca. Aqui não, eu vou ter que copiar e ver se acho o áudio no... Tá. O Rubens Oliveira, outro ouvinte nosso, está perguntando se a gente sabe da volta da Jovem Pan ao Dial de Porto Alegre no próximo dia 13 de setembro. Então, fica aí o registro. A Jovem Pan FM retornando ao Dial de Porto Alegre no próximo dia 13 de dezembro. Depois eu apuro as notícias, os detalhes, né, por intermédio de qual frequência, qual parceria aí que eles vão voltar ao rádio de Porto Alegre. Mas de qualquer forma fica aí a nossa
o nosso abraço ao Rubens Oliveira, que nos chamou a atenção para essa notícia. E quanto àquilo que nós estamos falando, o Jorge diz o seguinte a respeito de rádio que só toca música. Depende muito da classificação dos temas abordados. Eu ainda acredito no veículo de comunicação que a rádio proporciona para notícias e divulgação de matérias. Não podemos esquecer que toda comunicação pode se tornar uma aula, uma palestra, dependendo de como o ouvinte recebe a informação e do tema. Por isso, ouço vocês todos os dias. Tem uma outra mensagem aqui também. Eu acho que sempre tem espaço para a música e para o rádio. Isso tudo também depende da necessidade do ouvinte. Não tem dias, eu vou dar um depoimento pessoal. Aí alguns dias eu quero ouvir música. Tranquilo, normal. E outros dias eu quero ouvir um pouco mais de bate-papo. Então, eu acho que tudo também depende da necessidade do ouvinte. Existem ouvintes que gostam, que em determinado momento querem ouvir uma coisa. Existem ouvintes que em outro momento querem ouvir uma coisa diferente. E ainda existem pessoas que querem as duas coisas ao mesmo tempo, música e um pouco mais de conversa. Então isso nada mais natural. O que eu acho que de repente é que não dá para chegar e você falar, não, agora nós queremos isso, agora nós vamos inovar fazendo isso, porque não é por aí, você vai atender a uma necessidade de algumas pessoas, mas não de todas. Então eu não acho que de repente certas fórmulas vão acabar com outras. Eu acho que há espaço para todo mundo, para várias situações aí no rádio. Então, por exemplo, a gente pode ter aí questões de rádio falado, rádio só com música. A gente vê aí que hoje as rádios notícias são bastante populares hoje em dia também. Então a gente vê CBN, Band News. Agora a Jovem Pan está entrando firme aí com a questão da Pan News. Então são emissoras de rádio que são apenas notícias, talk, né? Talk and news, como costumam dizer. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. E, João, eu mandei de novo o áudio. Não, eu já peguei aqui. Legal. Então, deixa eu só cumprimentar o Wilson, que manda aqui. Bom dia, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre em busca do bem-estar da população. Quero ressaltar que sou auxiliar de motorista de táxi. Ontem, levando uma passageira, ela me indagou se a cidade não tem fiscalização, pois ela viu a situação em que estava a rodoviária nova no feriado, com carros clandestinos, fazendo a maior bagunça e desrespeitando toda a população. Não soube o que falar. Abraço, Wilson, Zona Sul. Wilson, obrigado para você. Os nossos grandes divulgadores aqui, Rodney, são os motoristas de táxi, viu? Sim, sem dúvida, né? Bom, então vamos rodar o áudio aqui. Peraí. Atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. Manhã da Globo. Apresentação Tiago Mateus. 10h mais 6 minutos. Bom dia para você, ouvinte do Manhã da Globo. Respeito e responsabilidade. Duas palavras que eu escolhi para começar o programa de hoje, né? Para quem já acompanhou ontem, através das redes sociais, ou para quem ainda não está ciente de alguns acontecimentos, desde o começo da tarde de ontem, inclusive, né? Mas enfim, para você que ainda não sabe, eu informo agora, né, que o Laércio Maciel saiu da Rádio Globo, desde a tarde de ontem. Eu acho que não poderia ter uma maneira mais direta de eu falar isso para você, na abertura do programa. Ele foi desligado, na verdade, do Sistema Globo de Rádio. E se você foi pego de surpresa, né? Você, ouvinte, está sendo pega de surpresa neste momento, saiba, né? Também lhe digo que meu sentimento foi o mesmo. De todo mundo, isso é normal, né? E é até um pouco maior, porque, além de tudo, para a gente daqui é um grande amigo, né? Eu, falando particularmente, que é um grande amigo que eu fiz aqui na profissão, e é um cara que me ajudou e me ensinou muito, né? Então, não queria ser eu o encarregado de dar essa notícia no ar, mas coube a mim fazer isso oficialmente aqui na Rádio Globo. E muita gente vai falar, né? É vida que segue, isso é normal. Não necessariamente, né? Apesar da vida ser assim mesmo, né? Em todos os sentidos, com as pessoas da sua família, na sua carreira, na sua vida amorosa, as coisas começam, as coisas acabam. A vida pode até seguir, mas o respeito é que vai ficar. Então é isso que eu quero bater nessa tecla. Então por isso essa satisfação para vocês, ouvintes da Rádio Globo. E também o meu respeito ao meu amigo, um dos meus professores, né? Laércio Maciel, ao longo desses anos de carreira. Então, falando em respeito, né, que eu abri o programa falando disso, é por respeito
que tão logo eu soube da notícia, vim sim, correndo, aceitei seguir aqui no Manhã da Globo, não sei por quanto tempo, até uma segunda ordem, né? Até as coisas irem se encaixando, mas isso não me importa muito, porque eu venho em respeito a você, ouvinte da Rádio Globo, em respeito aos meus superiores também, aos meus chefes, que confiaram em mim nesse momento delicado, aos meus colegas de trabalho, às pessoas que torcem por mim e que estão aqui ao meu redor. Família, amigos, colegas de profissão, e em respeito a mim mesmo também, né? Como profissional. Então, eu espero de coração a compreensão de todos vocês, de todo mundo, e de coração, vocês terão da minha parte também muito respeito, muita responsabilidade, que são as palavras que eu escolhi para iniciar o Manhã da Globo deste sábado. Então, falando ainda disso, dessas palavras, todo respeito ao nosso eterno colega Laércio Maciel. Então, Lala, um beijo para você, no seu coração e de toda a sua família. E você, ouvinte da Rádio Globo, me ajude, né, a ter um ótimo sábado, é o que eu desejo para você. Um ótimo sábado, um ótimo 12 de novembro de 2016. 10:09 na Globo. Não sei se esse não está na rua também, hein, tem isso também. Eu também não sei também se isso aí foi negociado. Me pareceu que esse comunicado aí do Thiago Matheus foi negociado com seus chefes, né? Mas uma coisa que eu queria lembrar também é que essa situação, embora os contextos sejam diferentes, lembra um pouco o que aconteceu com o Haroldo de Andrade na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Foi mais ou menos a mesma coisa. Sexta-feira ele fez seu programa normalmente, aí na tarde daquele dia mesmo ele recebeu o anúncio de que não ia entrar mais no ar, que a Globo ia fazer alteração na sua programação, aquela coisa da rede. Isso aí a gente está falando de 2000, 2001. E depois na segunda-feira entrou outra pessoa no lugar. Então, mais ou menos, mal comparando o que aconteceu hoje com o Laércio Maciel, foi o que aconteceu com o Haroldo de Andrade aí na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ambos saíram do ar, mas sem se despedir, sem poder pelo menos fazer o último programa para os ouvintes. E lembrando, né, a Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio está fazendo ajustes, né, aqueles tradicionais ajustes em que realmente quem acaba levando a pior são os funcionários, né? Então a gente já anunciou aqui a Kátia Tofoleto deixando a CBN, outros profissionais também saindo da emissora, e acabou infelizmente sobrando para o Laércio Maciel. O meu blog, ele não costuma ter muitos comentários, né? Mas essa notícia aqui, ela gerou aqui uma espécie de comoção. Então, quer ver, ó? Tem vários comentários aqui, ó. Lourdes da Silva: nossa, fiquei chocada, Laércio, meu filho, meu radialista preferido, estamos juntos, mas é vida que segue. Sentirei saudades, estarei te procurando nas ondas do rádio. Tem um outro comentário aqui que me chamou bastante atenção. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó. A Maria das Graças Pereira: aqui a minha mãe, Dona Sofia, de 79 anos, está inconformada. Acha que a empresa foi desleal. Diz que Laércio falava muito bem da Globo, não merecia ser dispensado dessa forma. A Globo perdeu aqui um ouvinte em Osasco, São Paulo. Boa sorte, Laércio, você estará em outra rádio logo, logo. E aqui também tem um comentário, um masculino também. Luiz: me senti traído por um sentimento de ficar sozinho ouvindo uma rádio que sempre quis ter em minha casa. Uma pena o Laércio ter saído mesmo. Espero que ele volte logo a uma rádio, pois estarei seguindo ele em qualquer prefixo. Pena que a Globo perdeu um grande comunicador. Então, está aí a notícia da saída do Laércio Maciel e a substituição. Diga. Quem pode falar isso muito bem, porque acho que de nós todos o mais antigo aqui é o Flávio, não existe respeito. Não. Coordenadores de rádio, donos de rádio não têm um mínimo respeito por comunicadores, por operadores, absolutamente nada. A falta de respeito é vergonhosa e criminosa. Inclusive com aquela história que obrigam os funcionários a abrir empresa para pagar como PJ. Acho absurdo. Fraudando a Justiça do Trabalho. Absurdo. Sabe, fazem isso costumeiramente, Rodney, mas não tem nenhum respeito pelos funcionários. É coisa descartável. Rodney, o que eu sempre digo aqui é uma frase que eu sempre usei e vou usar para o resto da minha vida. Rádio só é bom pro dono. Ponto. Principalmente se alugar para uma igreja evangélica. Ponto. Aí rádio, é ótimo. Infelizmente, rádio só é bom pro dono. Perdemos excelentes profissionais desde que deu aquela zona na Estéreo Vale. Nunca mais, cara. Todo mundo foi embora e a rádio virou aquela porcaria que virou, tanto que ela saiu do ar. Pra você ter uma ideia. Pois é o que eu digo. Eu acho que de repente existe, claro, em determinados momentos como até o próprio Thiago Matheus falou aí no áudio. Casamentos acabam, sabe? Tá,
Nada é para sempre, mas eu acho que de repente é necessário haver o respeito. Você tem que ter elegância, Rodney. Poderiam ter dado a chance do Laércio Maciel se despedir, eu acho que ele faria da maneira mais elegante possível, ele faria um programa de alto nível, daria uma satisfação a todos os seus ouvintes, então seria até uma festa. Eu acho que infelizmente a Rádio Globo pecou por isso, pecou porque na hora do aperto, né, na hora que a Globo precisou fazer alteração na parte das manhãs, o Laércio Maciel foi o cara que foi tirado. Ele estava no ar aí há mais de 10 anos. Rodney, mais de 10 anos. Oi? Mas eu não vejo isso com espanto, porque eu acabei de ver uma matéria aqui que me mandaram, que a Carla Vilhena também foi comunicada depois de sair do jornal que ela apresentava, que ela não faria mais o jornal, e saiu aos prantos lá de dentro, que a Verusca Donato também cortaram o quadro dela, e ela saiu chorando lá de dentro. Eles não têm o mínimo respeito. O que o Tutinha fez com... Como é que é o nome dele, Rodney? Lá na Jovem Pan, como é que é o nome dele? Edmar Anuzek? Não, o comentarista... Karsug? O Karsug, pô, na escada do... Fala sério, cara. E não foi nem ele, foi um outro funcionário que chegou e falou, você está demitido. Como? Desculpa, era para ter te avisado na sexta. Pô, na escada, chega, ó, amigo, você não trabalha mais aqui. Para, né? Para, cara. Pô. É um absurdo. O Karsug tem 50 mil anos de rádio. Para. E sabe? Quem foi demitido agora da 730M? Pois é, uma notícia que vem lá de Goiás, né? Eu acho que até o Liberato já deve estar ciente disso, mas a gente registra aqui, né? Comentarista esportivo é demitido da Rádio 730 AM. A Planejar Publicidade, empresa do cronista esportivo Nivaldo Carvalho, que comanda esporte na Rádio 730, comunicou no último dia 11 o desligamento de mais um profissional. Quem deixou a emissora foi o comentarista esportivo Ledes Gonçalves, que estava na emissora havia mais de 16 anos, desde a época da Rádio K do Brasil. A equipe esportiva está passando por um enxugamento para que haja garantia de que os salários dos funcionários sejam pagos rigorosamente em dia no ano de 2017 e novas experiências devem acontecer aí nos próximos dias. Informações aqui do blog do Álvaro Maia. Então, infelizmente, mais uma notícia aqui de demissão, né? Infelizmente aqui a gente acaba fazendo esses tipos de registros porque chega esse período do ano, então, como a gente sempre está falando aqui, os tais ajustes, né? Para que de repente as empresas continuem aí sobrevivendo, infelizmente. Pode, né? Vamos... João, deixa eu só fazer mais um registro aqui, de ouvinte. Eu falei do Rubens Oliveira. Ele chamou a atenção para a gente de que a Rádio Jovem Pan vai voltar ao dial de Porto Alegre no próximo dia 13 de dezembro. E também ele diz aqui que a Jovem Pan Salvador entra agora no ar dia 1º, a gente já registrou isso aqui na semana passada, e ele também diz que a Rádio Jovem Pan vai entrar no ar também em Foz do Iguaçu, que está marcado para o próximo mês. As informações Pan Salvador e Pan Porto Alegre foram confirmadas na edição ao vivo do programa Pânico pela Rede Jovem Pan, pelo próprio Lisandro, responsável pela coordenação de expansão da rede. Então, de qualquer forma, está aí a Jovem Pan aumentando aí o seu alcance, entrando aí em cidades muito importantes como Salvador e Porto Alegre. Rodney Brocanelli. Ô João, deixa eu fazer um registro, né? Essa semana aí nós tivemos aí uma grande efervescência no cenário político com a prisão aí de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro, né? Eu queria falar justamente de um que está ligado ao rádio, né? Que é o Antony Garotinho. Então, eu queria esclarecer aqui uma situação relacionada ao nome que ele utiliza, né? Na verdade, Garotinho, quem é o verdadeiro Garotinho é o José Carlos Araújo. Então, o José Carlos Araújo virou Garotinho porque desde 1964 ele tinha o hábito de chamar os seus amigos de trabalho pela expressão que acabaria sendo sua marca registrada. Registrado literalmente porque registro tudo está lá no INPE como marca na classe de comunicação, diz aqui o José Carlos Araújo. Em 1980, 81, o Antony, que depois acabou virando governador do Rio de Janeiro em 1998, foi estagiário do José Carlos na Rádio Nacional. E segundo José Carlos, o Antony copiava-o em tudo, até no apelido. E na década de 1990, o Antony, né, acabou colocando a marca no seu registro civil. Agora, toda a família é Garotinho. Então tem aí... Bom, vocês sabem de quem eu estou falando. Não bastasse isso, colocou uma ação na justiça para me tomar a marca, diz aqui o Garotinho. Mesmo sabendo que era minha... e uma ação na federal contra o INPE para me proibir de usá-la. Perdeu as duas. O juiz da 17ª Vara Civil determinou que ele deveria usar Antony Garotinho e só Garotinho, e o Zé Carlos na classe de comunicação.
Garotinho, o governador pode não ter conseguido na justiça os direitos do uso da marca, mas tinha um aliado de peso nessa briga. Aí abre aspas aqui para o Zé Carlos. Cedi o uso da marca porque o José Roberto Marinho pediu para que eu permitisse o uso. Está usando agora até segunda ordem, decreta José Carlos Araújo, o autêntico Garotinho. Então, Zé Carlos, tá na hora, tá na hora de você chegar e falar assim, opa, o Garotinho aqui sou eu e só apenas eu. Bom, tem outro... Que o Zé Roberto Marinho, coitado, ele que reveja os seus conceitos. Tem uma outra aqui, Roberto Carlos perdeu 2 ações em que ele entrou contra um cidadão que tinha a imobiliária Roberto Carlos, e ele não queria. Quer dizer, é o fim do mundo aí. Tem uma mensagem aqui do Daniel. Bom dia, parabéns pelo programa, simplesmente o melhor. Acompanho vocês desde os sábados na antiga Rádio Planeta Diário, mas o programa nunca esteve tão bom quanto agora. Ouço todos os dias. Daniel, muito obrigado, viu? É um privilégio tê-lo conosco. Peraí, antes de mais nada, registrar mais mensagens de ouvintes. O Liberato até mandou aqui pra gente. A 730 pode demitir mais gente, que é o que se escuta em Goiânia. No caso do Ledes Gonçalves, que a gente registrou aqui, notava-se claramente a sua falta de atualização, não acompanhou a comunicação moderna e sem concorrência decente, a Rádio 730 segue líder, sem esforços e inovações. E também tem uma outra mensagem aqui do Nicolas Alves, diz aqui que a Jovem Pan de Barretos AM migrou para o FM, também mais um registro aqui de ouvinte. Hoje, muita participação de ouvinte, o que me deixa muito feliz. Aqui também. Olha, Rádio Trânsito. Grandes novidades dessa semana, né? Já de algumas semanas, mas é que eu relapsamente esqueci de botar na pauta, mas após um período, informações aqui do Tudo Rádio, após um período operando apenas como Rádio Trânsito, FM 92,1 FM de São Paulo, a emissora do Grupo Bandeirantes firmou parceria de naming rights e já adota um novo nome. Desde o início do mês, a emissora está usando a denominação Rádio Trânsito Caçula de Pneus FM. O projeto artístico da Rádio Trânsito Caçula de Pneus segue o mesmo que estava sendo adotado antes da parceria, e além das informações sobre o trânsito na Grande São Paulo, a rádio executa também uma programação musical voltada ao segmento adulto. Para quem não sabe, não sei se tem aí em São José, mas a Caçula de Pneus é uma rede que atua aqui em São Paulo, que ela é do segmento de pneus. Como o próprio nome já diz. Eles eram grandes anunciantes em rádio nos anos 80, eu lembro que eles anunciavam muito na Jovem Pan. Depois tiraram um pouquinho o pé do acelerador, voltaram a anunciar na Pan há uns 5, 6 anos e agora fecharam essa parceria de naming rights. Então, vamos ver, tomara que agora as coisas melhorem lá pro lado da Sul América Trânsito e que ela volte a ser aquela rádio dinâmica que era na época da parceria com a Sul América. Não creio, porque acho que a Caçula não vai conseguir bancar o que bancava a Sul América. Então é difícil. E a mais famosa, eu lembro o Flávio Ascar aqui, não é da sua época, é o já famoso 477 na Barão de Limeira. Verdade. 477. Mas aquela era da Zacarias, né? Exatamente. Isso, Zacarias e Pneus. Zacarias é o ótimo. Isso. Vou falar porque essas empresas, acho que a Zacarias hoje nem existe mais, né? Se alguém souber algum... Acabou. Era o já famoso 477 na Barão de Limeira. Isso mesmo. E era uma outra empresa também que anunciava em rádio, foi um dos patrocinadores aí do terceiro tempo do Milton Neves na Jovem Pan. Justamente a Zacarias alavancou aí a carreira do Milton Neves. Que mais? Rádio Cadeia. Rádio Cadeia? Rádio Cadeia? Não, na verdade é Rádio Candeia. Candeia, João! Assim, a gente sempre fala de rádios assim, sem ser comunitárias, mas deixa eu dar uma notícia aqui sobre rádio comunitária para vocês verem que é difícil também, que as coisas também estão difíceis até para a rádio comunitária. Inaugurada em 10 de dezembro de 2014, com o propósito de servir a comunidade candeense, Candeias é lá na Bahia, tá? A Rádio Candeias FM está mudando radicalmente a programação nos últimos dias. Essa semana, a direção da emissora deu sequência ao afastamento de diversos colaboradores, a maioria sem registro profissional de radialista, iniciado depois da derrota da ex-prefeita Tonha Magalhães, no dia 2 de outubro, nas eleições para prefeito de Candeias. A partir da perda do pleito, quase toda a programação de notícias e informações foi retirada do ar e a rádio manteve apenas o programa de responsabilidade da Igreja Católica Divina Misericórdia, apresentado por padres e freis. Então, você vê isso, para vocês verem como
a situação é difícil, como a eleição mexe com a comunicação, né? Ali não mexe com grandes conglomerados de mídia, né? Afeta também a uma rádio comunitária no interior da Bahia, meus caros. O que mais? O Rodney, Oi? já que nós falamos aqui, deixa eu ver, um minutinho só. Por favor. Porque nós precisamos relembrar aos ouvintes, nós vamos mostrar 3... Abre aí, Fufunha. Vá direto ao Zacarias. O Zacarias tem todo tipo de pneu. Isso não é papo furado, não. Rede Zacarias de Pneus. Tem tudo, até pneus. Se eu fosse você, escolhi esta oferta. Todos os produtos Valizer com 50% de desconto. Se eu fosse você, não perdi esta oferta. Próxima sexta, um filme adulto, polêmico, ousado. Parceiros da Noite. Um maníaco assassino aterroriza a comunidade gay. Superando seus preconceitos, um policial se infiltra no submundo para descobrir o culpado. Parceiros da Noite, com Al Pacino. Um grande sucesso nos cinemas, escolhido especialmente para você. Próxima sexta, 10h15 da noite, no seu Cinema em Casa. Esse foi o nosso tempo, viu? Al Pacino é um sucesso do cinema nos anos 80. Isso aí deve ter passado no SBT, né? Exatamente. No SBT, lá no final dos anos 80, tinha uma sessão chamada Cinema em Casa e via esses blockbusters aí de qualidade. É verdade. Agora, E a caçula de... Perdão, a Zacarias era isso. A Zacarias tinha uma forte penetração aí na mídia, né? Então anunciava rádio, TV. Uma pena que hoje a gente sabe que existem muitas empresas de âmbito regional que são fortes, mas que infelizmente não anunciam em rádio e nem televisão, né? Poderia ser uma grande força aí no segmento publicitário. Agora, o Rodney, falando em rádio comunitária, a grande verdade é a seguinte: nenhuma das rádios comunitárias que eu conheço cumpre o seu papel. Porque a função da rádio comunitária é ter programas culturais, ela não tem dono, Verdade. Ela não pode entrar em rede com outras, mas nenhuma dessas segue isso, Rodney. Elas locam horário, elas vendem horário, elas picotam horário, tanto as rádios comunitárias como as rádios educativas. Isso é vergonhoso. Com relação a local horário, esse é o problema, né, João? A gente reclama, fala, mas aí tá. Eu vejo muitas vezes o Flávio Rico, né, a quem eu devo muito respeito, falar sobre essa questão no rádio e na televisão, sobre locação de horário para igrejas. E aí, claro, existem várias ideias, vários projetos aí para se impedir isso. Agora eu quero dizer isso, vamos supor, amanhã depois o Michel Temer acorda de mau humor, com aquela cara dele lá ele assina um decreto. A partir de hoje, igreja evangélica não pode mais alugar horário em emissoras de rádio e TV, comunitárias, etc, etc. E o que vai acontecer? O mercado publicitário vai conseguir abastecer as emissoras de rádio e TV se as igrejas evangélicas não locarem horário? Eu duvido bastante. Eu acho que de repente esse tipo de coisas acontece, chegou-se a esse estado de coisa justamente porque o mercado publicitário realmente se retraiu nos últimos anos. Antigamente você via empresas como a Rede Zacarias anunciavam em rádio e televisão, que era uma beleza. E eles davam até a ideia de que faziam parte daquilo de que propaganda é a alma do negócio. Hoje você não tem mais isso, é o que eu falei agora há pouco. Existem empresas que realmente hoje praticamente não anunciam mais na grande mídia. A Pepsi, eu vou dar um exemplo aqui, a Pepsi tem anúncio em rádio e TV? Faz tempo que eu não vejo nada da Pepsi aí. Isso eu estou falando de empresa grande. Imagina aquelas de porte médio e pequeno, aquelas que até têm fôlego para isso. Então, então fica essa reflexão. Beleza, querem tirar as igrejas? Querem evitar que elas aluguem horário aí 100%? É claro que tem muita picaretagem também. Aquele caso famoso aí da rádio do José Maria Marim, que é um caso sobre o qual a gente tem falado aqui há quase 3 anos, né? E depois veio à tona aí com a prisão do dirigente de futebol, que também é dono de rádio. Mas
Aquilo, se o mercado publicitário conseguir abastecer rádio comunitária, rádio de interior, rádio de capital, aí beleza, então vamos fazer isso. Rodney, bom dia, Rogério Alcântara. Tudo bem com você, Rogério? Olá a todos, bom dia. Bom dia, Rogerinho. O Rogério também é outro antigo em rádio. Tá, tudo bem, não tem dinheiro suficiente para bancar as rádios comunitárias, rádios evangélicas, porque o patrocinador não quer. Então você vai alugar horário para igrejas. Tá, ótimo. Aluga, mas é uma concessão pública. Quando você recebe essa concessão, você sabe quais são as regras do jogo. E mais, quantos profissionais ficam fora porque são arrendadas para a igreja? Aí geralmente entra a panelinha da igreja, né? Foi o que aconteceu aqui com a Rádio Cidade, aonde foi para lá, construíram, montaram um grande cast com Paulo Ramalho coordenando, mas fulano, beltrano, cicrano, pediram para treinar alguns obreiros da igreja. Isso é só no início, né? Para causar aquele impacto. Exatamente. Né? Depois que estavam treinados, demitiram todos. Exatamente. Quer dizer, eu sou absolutamente contra isso. Rádio comercial é uma coisa, rádio educativa é outra e rádio comunitária é outra. Se fosse sério, o país, João, Rodney e ouvintes da Showtime, como você disse, é uma concessão. Se você não consegue, devolve, simples. Se você for analisar friamente, você não pode sequer vender a concessão. Não, e eu te dou uma coisa. Não pode mesmo. Você arrenda... Mas eu concordo, mas por que se chegou a essa situação? Eu não sei se o Rogério pegou o comentário que eu fiz agora. É porque hoje o mercado publicitário não sustenta as emissoras de rádio. Não importa, então venda, faça alguma coisa. O que não pode desvirtuar. Elas não podem fazer uma concorrência desleal com rádios oficiais, porque elas não pagam o que as rádios oficiais pagam. É concorrência desleal. Ou então, eu não sei, já que tem ideias aí no Congresso para limitar esse arrendamento de horário, eu acho que o pessoal poderia pensar em maneiras, né, de repente, estimular que as empresas anunciem rádio e televisão. Eu acho que aí... eu não concordo. Eu acho que aí é problema do empresário. Quem não tem competência não se estabelece. Para que você quer uma rádio se você não pode tocá-la? Se você não pode tocá-la, então não se envolva. Entrega a concessão. Mas existem coisas que fogem também da... Eu também entendo que eu também queria, como empresário, vamos entrar na cabeça do empresário. Como empresário eu também tenho... Eu entendo que eu preciso ter anúncio, mas só que às vezes a situação foge ao controle de quem detém aí as emissoras de rádio e televisão. A coisa foge ao controle. Se de repente hoje você tem um país que está em recessão nos últimos anos, é claro que a situação, mesmo que eu tenha competência, mesmo que eu tenha um departamento comercial maravilhoso, eu vou vender pouco, né? Você vai vender pouco e vai se contentar com o pouco que você vende. Porque a regra do jogo... A regra do jogo é essa. Quando você assina a concessão, você tem você primeiro, para pleitear a concessão, você tem que ter tanto de jornalismo, tanto disso, tanto daquilo. Agora eu vejo rádios aí que pertencem à população, porque a rádio comunitária ela não tem dono. Sim. Ela é do povo daquele bairro onde ela está instalada. Sim. Mas alguns se institulam donos e não permitem absolutamente nada. E arrendam os horários, o que é proibido. Pois é, eu concordo que também existe muita picaretagem, mas eu acho que também a gente tem que analisar que cada caso é um caso. Existe a picaretagem? Existe, tá cheio aí de dono de rádio, não só comunitária, como rádio sem ser comunitária, que é picareta. Isso nós temos vários exemplos disso. Gente que usa rádio para outros fins, para fins políticos, etc. Mas eu acho que a gente tem que separar os casos, tem que analisar cada um da forma como ele é. Concordo com você. Rádio comercial é uma coisa, rádio educativa é outra, rádio comunitária é outra. Cada um no seu nicho de mercado. E volto a dizer para você, quem não tem competência não se estabelece. Porque se sabe que o país está ruim. Se sabe que o mercado publicitário está completamente retraído.
Se você pleiteia uma concessão, é porque técnico ou teoricamente você teria condições de se manter. Agora, fazer isso só para arrendar para uma igreja, desculpe, eu não concordo, porque tira postos de serviço, tira postos de trabalho, tira tudo. Então, não funciona. É a mesma coisa em Alcântara. Claro. Aí, na época das vacas magras, é questão de administração. Tá? Eu vou citar outro exemplo, não tem nada a ver com rádio, mas a indústria automobilística. Na primeira crise, tá? Então as vendas caíram, né, muito, abruptamente. No entanto, estão se adequando, continuam em operação, tudo, né? Se fosse por essa lógica, faliriam todas. Eu não vou citar nome, mas nós temos rádios comunitárias e educativas aqui em São José dos Campos que picotaram o horário todo, arrendando. Inclusive no horário, concorrendo com a Showtime. Tem jornal Rádio Comunitária. Tem Rádio Comunitária. E dizem, não tem jeito, não vai. Aí saltam aquele famoso apoio cultural. Tá bom. Mudou o nome, né? Bom, vamos lá, Rodney. Movimentações no Rádio Esportivo da São Paulo. Pois é, a gente dá notícia ruim, mas a gente também dá notícias boas, né? Então nós tivemos aí algumas movimentações no Rádio Esportivo de São Paulo. A Bradesco Esportes FM teve novidades na sua equipe. A partir da última quinta-feira, Guto Monteablas foi apresentado como novo repórter da emissora, e ele vai substituir o Fernando Camargo, que com a saída de Gustavo Ribeirão, de mudança para os canais Fox Sports, passou a comandar o programa Mundo dos Esportes, veiculado todos os dias, sempre a partir das 6 da manhã. O novo reforço da emissora estava na equipe líder desde janeiro, a equipe líder que transmite partidas na Rádio Tropical FM. Até então, antes dessa mudança para a Rádio Tropical FM, a equipe líder estava na Rádio Capital AM. O Guto Monteablas é um bom exemplo de profissional que ganha experiência em rádios web, para depois se transferir para o DAIO. Ele atua em emissoras online como Voz do Futebol, Rede Nacional de Notícias e Prêmio Esportes. E no lugar do Guto Monteablas, lá na equipe líder da Rede Tropical, da Rádio Tropical, quem foi para o seu lugar foi Rodrigo Bittari, novo repórter da equipe líder. Ele já teve algumas participações também em rádio web, fez a sua estreia ontem na partida do Atlético contra o Palmeiras. O Bittar também já fez parte de emissoras web e rádios como a Conexão FM, Rádio Comunitária de Franco da Rocha, e web rádios como a Voz Esportes e a Premium Esportes também. Alguma coisa, Rodney Brocanelli? Não, é isso, João, é isso. Essas foram as notícias da semana e na próxima sexta-feira estaremos de volta. De preferência com alguma coisa do nosso amigo Abreu, né? Por favor. Fica aquele apelo, né? Abreu, fala com a gente aí, vem. A gente podia dar uma entrevista aqui. Pode crer. Então vai ser tratado com tapete vermelho. Vai. Melhor do que cantinho do Abreu, o próprio Abreu se expressar, né? É verdade. Rodney, um abraço pra você. Outro, João. Tchau, até sexta. Bom fim de semana, querido. Um abraço. Obrigado.